Prontinho, já estamos de volta. Você me passou o link? Opa. Começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor desse programa. Estou aqui com Rodrigo Modena e Persis Duaik. Sejam bem-vindos. Palmas! Eu vi o microfone aberto, eu falei, não. Mas se eu não desse a rata, se eu não desse a gafe, ninguém ia dar. Então, não seria a gente. Não seria. Então, ótimo, beleza. Tudo bem, Persis? Como é que você tá? Tô muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Tô honrado por vocês terem topado. Principalmente porque eu cometi a gafe de não ir no lançamento do Aritana, mas o Caltox esteve lá em minha defesa. Posso falar uma coisinha que eu falei no começo do evento? Pra te colocar. Coloca lá o negócio pra me provocar. O que eu falei no começo do evento foi... Não é te provocar, o que eu sei é que a gente precisa ser humilde e a gente precisa de pessoas para fazer sonhos acontecer. E o que eu trouxe naquele momento foi: precisamos de vocês para conseguir chegar lá. O Aritana não é feito sozinho. A gente sabe que vocês estiveram junto com a gente desde o começo. Então a mensagem é sempre Naquela SB Games 2014, eu lembro quando eu te conheci. A gente tava junto. Você no evento dos chineses, quando você foi a falar pra mim do... Qual era aquele programa do governo estadual? Do PROAC? PROAC. Do PROAC. Você falou com exclusividade. Sim. Então por isso que é tão importante a nossa indústria e esse nosso relacionamento, porque jogo não se faz sozinho. Você não senta na frente do seu middleware e faz seu jogo. O jogo é feito por uma indústria toda e esse é um papel por importante. Por isso, se naquele momento eu não consegui te ajudar, hoje eu te puxei de casa. Você vem aqui no estúdio e a gente conversar sobre isso. Vamos falar de Aritana The Twin Masks. Vamos falar da sequência de Aritana e a Pena da Árpia, melhor jogo do SB Games de 2014, jogo premiado. E agora vai ter uma sequência inclusive com muitas novidades gráficas, de história, de foco, de tudo. Enfim, o Persis pegou. Persis, pra quem não sabe, é o dono da Duaik Entretenimento. Sou um dos sócios. Um dos sócios, outro é o Ricardo, que é o seu irmão. E o Modena. E o Modena. E o Vitor também. Então somos 4 sócios. Então, gente, antes disso, a Monique Alves vai falar um pouquinho. A gente tava ouvindo a trilha sonora do Gear 5. Ela vai falar um pouquinho das notícias do Gear 5, do Control, novidades do Silent Hills, que tinha sido banido do PlayStation 4, e testes de um novo Resident Evil. A gente vai fazer esse giro de notícias, depois a gente vai pra essa entrevista muito bacana. Vamos lá! Olá Pedro, olá galera do News Games, aqui é Monique Alves. Eu estou mais uma vez trazendo as principais notícias desse mundo maravilhoso dos games que a gente tanto ama, não é verdade? Lembre-se, galera, a gente está chegando perto da Gamescom. A Gamescom vai começar oficialmente o evento em si no dia 20, mas dia 19 a gente já vai ter vários anúncios. E falando em anúncios, a Microsoft e o estúdio The Coalition, que é responsável pelo Gear 5, eles anunciaram no blog do Xbox que o jogo já está pronto, já está no seu estado Gold, digamos assim. Ou seja, ele já tá encaminhado, né? E, inclusive, já que a gente falou de Gamescom, o jogo vai estar lá na Gamescom pra galera testar tanto o modo Horda quanto o modo Campanha. E ainda, nesse blog da Xbox, eles disseram o seguinte, eu vou até ler aqui a tradução: de todos nós, do The Coalition, não poderíamos estar mais empolgados para compartilhar Gear 5 com o mundo. Gostaria de agradecer a equipe aqui, que trabalhou tão duro para nossos fãs, e todos nós esperamos que todos vocês estejam tão empolgados quanto nós estamos para jogar Gear 5, disse o Rod Ferguson, que é o chefe, né, da Coalition, e também já teve no Brasil e tudo mais, né? Veio pra BGS e tudo mais. E lembrando, gente, que o Gear 5 vai sair no dia 10 de setembro, ou seja,
Falta menos de um mês, tá bem pertinho. Mas só que ele já vai estar disponível para todos os assinantes do Game Pass 4 dias antes. Então, no dia 6 de setembro. Quem curte Gears deve estar com o hype nas alturas, não é verdade? Falando agora de Control, que é o novo jogo do estúdio de Alan Wake e de Quantum Break, que é a Remedy Entertainment. O jogo vai chegar no Brasil com legendas no nosso idioma, porque aqui nós é PTBR, tá? É isso aí, gente. Então, o jogo vai sair localizado para o nosso idioma e o jogo vai ser lançado para PlayStation 4, Xbox One e PC no dia 27 de agosto. Só que aqui no Brasil, as mídias físicas só vão ser lançadas no dia 30, 3 dias depois que for disponibilizadas cópias digitais. Então, se você quer pegar em mídia física, você vai ter que esperar alguns diazinhos aí. E lembrem-se que a gente andou falando aí que Alan Wake estava, ou não sei se ainda está, disponível na Epic Games Store de graça e que a Remedy conseguiu os direitos de Alan Wake de volta da Microsoft. Será que pode, de repente, rolar um novo jogo, dessa vez multiplataforma, em vez de ser, como foi na época, exclusivo Alan Wake? Será que poderia sair até uma sequência? Será um remaster para todas as plataformas? Olha, seria muito incrível, né? Mas enquanto isso, vamos esperar, vamos ficar no Control mesmo. Vamos ter que aguardar, infelizmente. Gente, olha, eu quero fazer aqui uma homenagem, tá? Para aquele jogo que nunca aconteceu, né? Saudades do que a gente nunca viveu, Silent Hills. Pois é. Silent Hills, eu tô gravando, ó, tô fazendo essa gravação aqui para vocês no dia 12 de agosto. Nesse dia 12 de agosto, faz 5 anos que Silent Hills, ou PT, né, PT, que era o Playable Teaser, que a gente só foi saber que era Silent Hills depois, né, quando você termina o Playable Teaser, você descobre que era Silent Hills, que ia ser um reboot da franquia Silent Hill pelas mãos do Hideo Kojima. Foi anunciado, né, foi mostrado há 5 anos atrás na Gamescom. Ai, toda vez que a gente fala de Silent Hills dá aquela dor no coração, né? Pois é. Inclusive, pra quem não sabe, depois que o projeto foi cancelado, depois de um tempo também, a Konami, inclusive, deletou, né? Tipo, é impossível você baixar, ou era impossível você baixar o Silent Hills de novo pro seu PS4, caso você deletasse, ou se você, sei lá, comprasse um PS4 depois que foi apagado, você nunca conseguiria baixar essa demo. Não conseguiria antes, porque agora parece que já descobriram uma forma de você baixar de novo o Silent Hills. Eu peguei essa notícia aqui dos nossos amigos do Combo Infinito, um abraço pra eles aí, e eu vou ler aqui o parágrafo que eles explicam como é que faria. Lembrando, a gente não se responsabiliza, tá? Você pode tentar fazer, pode ser que dê certo, pode ser que não. Aparentemente foi testado e deu certo, mas eu vou passar aqui, mas não sei, né? Você quer muito jogar o Silent Hill. Senão também é só você ver um gameplay ali no YouTube, né? Vou ler aqui, ó. De acordo com membros do fórum GameXion, é possível reaver a cópia de PT baixada anteriormente, mas esse método se aplica apenas a quem efetuou o download durante o tempo vigente da versão original. Utilizando um programa para PCs denominado Squid, é possível acessar o arquivo do jogo através de um servidor proxy do PS4. Sendo assim, alguns usuários conseguiram efetuar o download do game novamente. No meu caso, por exemplo, eu tinha um PS4, aí ele deu um problema, foi mandado para assistência técnica autorizada e, infelizmente, eles formataram o meu videogame sem autorização minha. Pois é. Triste, muito, né? Eu acho até que eles não formataram, eles simplesmente trocaram todas as peças, trocaram ali o disco rígido e eu fiquei sem o meu Silent Hills, né?
Enfim, eu acho que é melhor até parar, gente, de falar de Silent Hill, porque a gente fica triste, né? Saudades do que a gente nunca viveu, e é isso, e dane-se a Konami, desculpa, falei, porque, né, gente, desculpa, guardo rancor sim. E pra coroar a última notícia antes da Gamescom, porque semana que vem a gente já vai estar falando de Gamescom aqui, eu já tô me tremendo todinha. Tá, não é pra tanto, mas eu tô um pouco. É que... Vocês lembram que semana passada eu falei que a Capcom estava recrutando fãs lá no Japão pra testar um novo Resident Evil em desenvolvimento? Então, esses testes também vão acontecer nos Estados Unidos. Sim, eles também mandaram e-mails pelo programa Resident Evil Ambassador dizendo que eles vão fazer testes também nos Estados Unidos. Vão ser em duas cidades, Los Angeles e Nova York. Em Los Angeles no dia 20 e 21 de setembro e em Nova York no dia 23 e 24 de setembro. Só um detalhe aqui que eu queria contar pra vocês, mas o Resident Evil 3, o original, até porque a gente não tem um remake dele, então tem que ser o original mesmo. Ele vai fazer 20 anos esse ano, no dia 22 de setembro. Olha só, faz aniversário comigo, inclusive. Eu também faço aniversário no dia 22 de setembro. Quem quiser me mandar presente, né, fala com o Pedro aí que ele passa o endereço da rádio. Brincadeira, gente, tô brincando. Mas se quiser mandar, a gente vai ficar feliz. De qualquer forma... Esses testes vão acontecer alguns dias depois do teste que vai acontecer no Japão, que vai ser nos dias 8 e 9 de setembro. E aí que a gente pensa, né? Tem a Gamescom, né? Reforçando, semana que vem tem Gamescom. A Capcom já disse, já confirmou sua presença na Gamescom, além de muitas outras desenvolvedoras de grande porte. E em setembro, a gente tem também a Tokyo Game Show, lá no Japão, entre os dias 11 a 15 de setembro. Então, assim, eu... Digamos assim, né? Eu tô especulando aqui. Talvez semana que vem eu esteja com a cara quebrada no chão, né? De vergonha. Mas eu acho que se eles forem anunciar alguma coisa, é capaz eles anunciarem agora pra poder realizar os testes. Porque se eles realizarem os testes antes do anúncio, alguém pode vazar alguma coisa. Porque as pessoas são assim, não importa se elas assinaram o NDA. Elas podem, sei lá, vazar alguma coisa. Não é verdade? Então eu acho que seria mais seguro eles anunciarem agora do que na Tokyo Game Show. O que você acha, Pedro? Eu quero saber a tua opinião aí, se eu falei muita groselha aqui. Mas é isso, gente. Semana que vem eu vou estar aí pra falar notícias, novidades da Gamescom, algum anúncio. Se tiver algum Resident Evil, eu vou estar me tremendo todinha, mas vou contar aqui pra vocês, tá bom? Então até semana que vem com mais participação minha, mais notícias aqui no News Games. Beijo pra todo mundo. Fui! Pois é, tivemos aí novidades muito interessantes sobre Silent Hill, sobre Resident Evil. Obrigado, Monique, pelas notícias. Sejam bem-vindos, vocês. Vamos começar essa entrevista primeiro fazendo aquela vírgula sonora. Vamos lá. Rodrigo e Persis. Persis e Rodrigo. Como é que foi o lançamento? O lançamento ainda não foi, né? O anúncio. O anúncio foi uma experiência bastante nova. Acho que quem foi falou pra gente que nunca tinha visto algo parecido. E é uma forma da gente reforçar a importância do Brasil no lançamento. A gente é mais forte juntos e o evento foi justamente pra mostrar isso. Como a gente tem... Vou te interromper um minuto. Por favor. Quando você lançou o Aritana lá em 2014, eu quero fazer um comparativo com o que tá acontecendo agora. Ah, não dá? Você veio pra mim com uma história de que você tinha ido pra entender como você lançava o teu jogo, lançava o teu produto. Você foi, inclusive até, você passava muito tempo estudando na Livraria Cultura, ali da Avenida Paulista, porque não é fácil lançar jogo no Brasil. Agora eu vejo vocês nesse segundo jogo. Não, o primeiro é muito bom. É um jogo com uma estética indígena. Não é fácil de finalizar ele.
tem elementos muito interessantes ali de Donkey Kong, tem algumas coisas algumas mecânicas muito interessantes que vocês desenvolveram. Mas eu tô percebendo que agora, nesse segundo jogo, vocês capricharam muito mais, assim. Tem uma agenda de lançamentos, tem veículos que estão acompanhando vocês têm uma orientação de business muito interessante para esse segundo produto, que é menos assim, o jogo que eu sonhava fazer e um pouco, vamos descer um pouco aqui a terra, até pra gente entregar uma coisa melhor do que o pessoal espera. É isso ou eu estou errado? Ou essa é a expectativa? Não, e ainda essa é uma pergunta muito boa, até ela faz gancho com a própria entrada do Rodrigo, que quando a gente lançou o Aritana 1, a gente era muito cru, o Aritana 1 sempre foi a nossa porta de entrada e a nossa escola. Era você e seu irmão na casa da sua avó? Só. E o Vitor, que era o músico, então, trabalhando full time, era eu e meu irmão, e o Vitor, ele fazia as músicas e a gente... E o Rafael Moraes, eram quatro integrantes, full time, eu e meu irmão. E quando a gente lançou, rapidamente, quando você lança um jogo, é uma experiência muito fantástica, porque você vê em um dia os erros cometidos durante anos. Então, todos os erros que você cometeu no período de produção, decisão, tudo que você fez, cai a ficha no dia do lançamento. Então, a gente começou a entender todos os erros e a gente começou a entender que a Dwight, ela era mais do que simplesmente produzir o jogo, ela precisava se fortalecer na parte de business. E eu comecei a conversar com o Rodrigo, ele estava lá em Sorocaba, eu falei que precisava de alguém para, na verdade, me substituir. Porque eu, como presidente, eu comecei a ver que eu não era a melhor pessoa para estar lá. Eu tinha outras qualidades e uma delas não era ser o presidente da empresa. E o Rodrigo começou a trabalhar na Dwight, começou a entender como era e falou, topa essa bucha. E daí foi uma tranquilidade, eu peguei toda a bucha, joguei no colo dele e fui fazer jogo. Então, ele que deu essa cara nova a partir de tudo que eu trouxe, que ele já entendia. Então, teve essa mescla do aprendizado com uma parte administrativa forte. E acho que você pode até trazer melhor que eu esse... Antes do Rodrigo entrar, a gente tava falando antes de entrar aqui, né? A gente precisa delegar as coisas. Separar as coisas, sim, organizar elas pra rolar bem. Fala, Rodrigo. Então vamos lá. Falando disso, ok, legal. O PS e o irmão dele me deram essa grande oportunidade. Acreditaram no trabalho que a gente estava trazendo naquela época. Nós estamos falando disso em 2015, que daí você tem o resultado, com o Phil Spencer entregando prêmio e tal. E nessa época eu falei, agora... Lembrando, foi histórico, hein? Foi um dos primeiros jogos brasileiros a entrar... O primeiro. O primeiro a entrar no catálogo da Xbox. Tá lá no geraçãogamer.com, escondido no meu arquivo. Ele recebeu essa premiação pra gente, foi uma surpresa, a gente não sabia, realmente o PS foi pego de surpresa lá no MUBI e foi fantástico. Ali a gente consagrou que tudo que a gente tinha entendido com a Aritana 1 era possível se tornar real. E aí foi a hora que eu falei, ok, agora que a gente sentiu que isso é possível, então beleza, me dá a bucha aqui, deixa que eu vou lidar com ela. Cronologicamente, se você perceber, 2014 foi o lançamento do Aritana, 2015 o prêmio. Não é que a gente ficou parado nesse tempo, a gente olhou todo o erro de lançamento e começou a costurar o que seria um lançamento um pouco mais forte dentro de 2015. Então, foi em 2015 ou 2016 que vocês lançaram o DLC do primeiro Aritana? Próxima hora. 2015. 2015. Porque ele sai junto com o Xbox. Isso já é a costura. Sim, ele já traz essa costura e vai trazer mais uma. Daqui a pouco a gente chega nela. E a grande questão foi a hora que a gente entendeu nesse momento que valia, né? Não, tem questão do resultado financeiro, não sei o quê. Mas a grande questão era a história que a gente estava fazendo, era o aprendizado que a gente estava tendo. E aí, quando chegou em 2016 com a SP Cine, a grande oportunidade de você poder trabalhar com recursos do município de São Paulo, e a gente foi premiado, aí a gente falou, como é que agora a gente vai transformar isso num grande jogo? Mas o que é o grande jogo? Musical também. Quem vai dizer se o jogo é grande ou não? Não sou eu que criei, não é o PS, é o público. É ele que vai olhar e vai falar, putz, isso daqui valeu a pena. Isso daqui, caramba, eu tenho orgulho do que os meninos fizeram, vale muito a pena. Então a gente fala assim, deixa, vocês vão ter esse orgulho. E todo esse trabalho que a gente construiu até agora, lógico, a gente olhou muito lá fora,
A gente procurou entender como acontece lá fora e a gente falou, como é que eu dimensiono isso para o Brasil? Como é que eu dimensiono isso para a nossa realidade? Porque primeiro, eu vou ter que lidar com o público que eu conheço, o público que está aqui comigo, tete a tete, que eu tenho contato de ver, que eu faço parte dele, né? E deixa eu entender como é que ele consome, como é que ele agrega, como é que ele entende, o que ele quer ver. Aí, até mesmo como valorizar o nosso público, porque muitas vezes o público brasileiro não se sente valorizado pelo próprio produtor brasileiro. Eu acho que, de uma certa forma, a gente tenta... a gente mira muito lá fora, sendo que... Tem um desencontro de duas coisas, né? Me corrija se eu estiver errado. O público brasileiro, acho que a reclamação é um pouco mais conhecida, que é a seguinte. O cara vê uma produção, super produção no exterior... E ver os títulos brasileiros, e assim, o título brasileiro é feito por uma equipe, na média, de 5 a 10 pessoas. Não é uma super produção, é um jogo mais focado. E aí ele não entende muito bem a proposta e fala, eu vou priorizar o jogo de super produção. E aí você tem um problema da outra parte, realmente, me corrijam se eu estiver errado. Da outra parte, o problema é o seguinte, o cara tem uma super expectativa que a ideia dele vai ser... a quebra dos parâmetros da indústria e a coisa não acontece, e aí o cara bota na cabeça um senso comum que é tipo, público brasileiro não presta, eu vou focar no exterior, que os caras entendem muito mais o mercado e eu vou embora dessa jossa aqui. O que assim, só e aí acaba fazendo aquela coisa, né? É um desencontro, porque... Sim. Tá mas perfeito, o grande ponto que a gente tem aqui no Brasil, que a gente sempre fala, é assim, muita gente pergunta, como é que faz para ter um AAA no Brasil? A primeira resposta, você pode falar de N assuntos, mas tem um que geralmente a gente esquece. Desculpa, mas a indústria brasileira ainda não tá pronta. A gente ainda tá aprendendo. Fazer um AAA não dá. Não dá. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Querem um AAA? Botem dinheiro no mercado. Só que tem que ser no mercado como um todo. Mas vocês querem, tipo, incentivo... Não é só incentivo do governo. Você precisa de governo, você precisa de investidor anjo, você precisa de empresa de outros setores fazendo investimento cruzado, você precisa de um monte de coisa. Mesma coisa, por exemplo. Vamos dar um exemplo bem simples. Porque dinheiro atrai dinheiro. Sim. Atrai dinheiro, ponto. Como é que eu consigo fazer uma captura de imagem com o mesmo nível de qualidade que eu faço no Reino Unido? De movimento, né? De movimento. Desculpa. Eu não tenho essa tecnologia no Brasil. Eu tenho um laboratório que está dentro de uma universidade federal que tem uma quantidade de pontos limitada. Não é um problema da universidade federal. É justamente, falta muito. A indústria ainda não olhou para isso. Se eu quero uma orquestra para poder fazer, eu tenho aqui em São Paulo. Mas você conta nos dedos quantas orquestras E essa você orquestra tem. Provavelmente deve ter um schedule mega apertado. Isso. Como é que você vai fazer e tem que pagar os caras? Sim, e a captura disso. Qual que é eu tenho um estúdio capaz de receber uma orquestra ou tem que fazer tudo lá na Sala São Paulo? Então, a gente ainda não tem uma estrutura desenhada. Então, é tudo muito ainda manual da nossa parte. Não estou falando que é impossível. Não, o problema é que como é manual, como é quase que criando a roda, ela custa caro. Porque é o primeiro passo. Aí quando o cara fala, eu vou lá pra fora, mas por que ele vai lá pra fora? Porque ele tem uma supply chain muito mais estruturada do que a gente tem aqui. Sim, mas mesmo assim, se ele vai lá fora, se ele tem contatos, aí tudo bem, a coisa vai dar certo. Agora, se ele vai lá fora também com o mesmo som, não vai dar certo. Não. Aí Aí é a pegada business. Ir lá pra fora simplesmente porque você vai tentar a sorte... Não, você tem uma chance de dar errado muito grande. Como é que eu mitigo isso? Eu vou lá pra fora, mas com os parceiros certos. Eu vou desenhar esse caminho. E isso leva tempo. Isso não adianta, leva tempo. E até vou pôr uma pimentinha aqui na discussão. O que é? Eu quero ver isso aqui pegando fogo. Vai. O que é um AAA? O AAA, nem a gente ainda sabe responder o que é um AAA. Então, é pelo dinheiro que você investe? É só pelo dinheiro? Tá bom, mas daí vamos dizer que eu e o Modra... E essas definições também são volúveis, vocês vão de concordar comigo. Até mesmo a concepção que a gente tem de indie, pra mim tá claro que é indie, mas pro público grande não tá. Não. E tem muito indie aí que não é bem indie. É um jogo que era independente e foi cooptado por uma grande publisher. Isso, e aí você se ainda se diz indie.
Então... Mas não é indie. Não, é porque ele perdeu a independência. Indie, vamos deixar bem claro, é independente. A independente, só que esse que é o ponto. Até que ponto? Até que momento gente, que ele deixou essa discussão de dependência vai para muitos setores, vai pro jornalismo e tal, e a resposta é sempre, independente não é. Tá, independente em relação ao quê? Ao quê? Se for determinada coisa, não é. E quando você vai pro AAA, a gente tende a responder ainda de uma forma muito infantil, que é um jogo bom. Então, se você pegar e fizer o Red Dead Redemption 2, que a gente até tava conversando sobre ele depois. Temos aqui um hater. Tô brincando. Eu não gostei muito do jogo. Eu admito, ele admite. Eu sou um grande fã do Red Dead Redemption 1 e infelizmente o 2 não atendeu. Mas, voltando, o AAA... que seria o Red Dead Redemption sem toda a comunicação que ele teve? Ele ainda seria um AAA? Pra muitos seria, a produção define o AAA. Mas será que a comunicação do jogo, o posicionamento dele de lançamento, a forma com que ele é colocado na indústria, isso também não define o AAA? Então a gente tende a responder muito pela produção. Então, nós ainda não sabemos o que é um AAA. Sem dúvida. Como a gente vai fazer um? Okay. Exatamente. Tem alguns comentários aqui. Francisco Fagundes, Persis e Pedro, grande abraço aqui de Lisboa. Olha só. Um abraço. Conceição Coelho, muito sucesso, Persis. O Marcos Vinícius Brum falou: tem um áudio de fundo aí atrapalhando. Não é o áudio de fundo, é a nossa trilha. Acho que o Pazoto estava acompanhando aqui também. Vamos lá. Boa. Gente, a gente sempre faz uma prévia da entrevista, aí depois a gente vai fazer um intervalozinho, tem que passar também a parte comercial, e a gente já volta. Show! Vai comercial tranquilo. É muito bom. É muito bom. Vamos... Sustentabilidade financeira. Claro, é assim que a gente pode estar aqui, não é? Inclusive, estamos todos engravatados aqui. Esse letreiro aqui no fundo vai trocar por TAD. Tô brincando, gente. A gente vai falar bastante de Aritana. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.
comercial. Nós já voltamos. Já acessou o nosso site? www.radiogeekbr.com.br. Pode falar? Vamos lá, pode ir? Fala, amigos e amigas nerds! Eu sou o Thiago Brise e você que quer ouvir sobre tecnologia, games, anime, Gororoba Play, toda quinta-feira às 19 horas aqui na Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem. Você já pensou em estudar cinema? A hora é agora. O Instituto de Cinema conta com mais de 100 cursos que cabem no seu bolso e na sua rotina. Aprenda sobre direção, fotografia, roteiro, edição e muito mais. Você ainda tem acesso a monitorias especializadas, equipamentos profissionais e produz 2 curtas-metragens prontos para concorrer em festivais. Saiba mais em institutodecinema.com.br. Editora Europa. 31 anos com as melhores revistas, livros e guias. Literatura e qualidade para você se informar e se atualizar. Tudo sobre Xbox, PlayStation, mundo dos super-heróis, tecnologia, viagens e muito mais. São 31 anos pensando no que é melhor para você. Acesse europanet.com.br. Venha conhecer o Império do Ar-Condicionado. Trabalhamos com todas as marcas que você precisa para sua casa ou sua empresa. Acesse imperiodoar.com.br e peça um orçamento através do e-mail imperiodoarcondicionado@yahoo.com.br ou pelo WhatsApp 11 94036 6603. Especializados em ar-condicionado e limpeza de duto via robótica. Império do Ar-Condicionado, 11 94036 6603. Aí, meu, de volta agora com a programação, hein, bicho? Voltando aqui, quase que o Gabriel Pazotto não me deixa voltar do intervalo. Gente, muitas pessoas aqui nos acompanhando, muito obrigado a todo mundo. Se você quiser ouvir a trilha, a gente ouviu a trilha de Silent Hill 2, 1 e 3. Tocou aí no intervalo da Monique Alves. Se você ouviu no www.radiogeekbr.com.br. Então, falamos do passado, falamos do presente de Aritana. E você me falou da entrada do Rodrigo. Percy. Exato. Qual que é a importância hoje em dia na sua empresa do business e do artístico? Principalmente na confecção desse novo jogo. Acho que uma parte bem... Sendo bem direto, uma vez que eu passei o business, eu pude me focar mais na parte artística. Porque quando você tá fazendo o jogo e você tem que parar diversas vezes para lidar com comunidade, lidar com emissão de nota, lidar com contador, você perde um pouco o foco. Então, o que aconteceu foi, quando o Rodrigo entra, ele tira uma carga de trabalho muito grande que eu tinha nas costas e eu volto para programação. Então, por exemplo, você pega o Aritana hoje. Se você olhar para quem entende de Unity, se você olhar uma cena que tá rolando, ela tem... A hora que você olha o jogo, tem mais de 100 cenas ao mesmo tempo rodando, com 3 câmeras e 2 tipos de iluminação. Tudo isso rodando a 60 FPS no Xbox One X. É uma baita... Se eu não tivesse com uma área administrativa por trás, fazendo com que eu tivesse tempo para me focar nisso, você não ia conseguir entregar um jogo que nasceu 2D e virou hoje esse o jogo monstro. É mundo aberto, um jogo mundo aberto com uma tecnologia bem legal. E eu só pude fazer isso porque eu tive uma boa base. Então, o ganho que a gente teve do Aritana 1 pro Aritana 2 e o Aritana 1 sendo plataforma, sendo mais simples. E a gente simplesmente sai da plataforma, vai pro mundo aberto 3D com... 2 personagens. 2 personagens. Você pode, com uma história bem... muito mais densa do que no primeiro. Tudo isso é graças a uma equipe administrativa forte. Explica um pouquinho sobre a história e agora vamos focar com você no artístico. Sendo um crítico de Red Dead Redemption, como é que é fazer um jogo de mundo aberto? Eu acho que o que eu gosto de brincar bem com Red Dead Redemption em contraste com Zelda.
Falando um pouco da história primeiro. A história... Gente, esse daqui é o Aritana Breath of the Wild. Brincadeira. Um dia, talvez. A gente tá bem longe. Estamos trabalhando pra isso, eu prefiro dizer. Muitos anos. Mas, a história. A gente sai de uma história um pouco mais simplista, que a Aritana tem que pegar a pena da arpia para... O Aritana perdeu o cajado, e esse cajado, ele tem um poder, e esse poder vai ser usado para mudar o mundo. Uhum. Como que o Aritana vai pegar de volta esse cajado? Com quem que está o cajado? E, no meio disso tudo, quais são as entidades que vão ajudar ou atrapalhar o Aritana? Então, tudo isso hoje, de cara, eu não preciso contar por quê? Porque tem 3 gibis gratuitos no nosso site para você fazer o download e entender exatamente o arcabouço da nossa história. Vamos divulgar isso junto com o vídeo, gente. Show. São 3 gibis muito bem feitos, muito legais, de graça no nosso site. Então não tem por que eu ficar falando aqui. Mas é bom só colocar essa introdução para explicar como é que você montou. Vai dar uma olhada porque o gibi tá muito legal. Que legal. Então vale a pena a gente trabalhar nisso. E daí quando você vai pro mundo aberto, qual foi um dos problemas que eu vi no... Gente, por favor, o Aritana muito menor que Red Dead Redemption. Mas o que eu senti no Red Dead Redemption é a falta de uma certa liberdade. Então você vai começar a fazer uma missão, você sobe no cavalo errado, acabou a missão. Sabe? Você quer, sei lá, sair pra dar uns tiros e você não pode, porque tem um monte de vítima. Já o contrário quando você vai no Breath of the Wild, você tem uma sensação, você é livre para explorar esse mundo. Então, o que a gente fez de um jeito muito menor e de acordo com o que a gente podia o Aritana, ele tem um arco e flecha. E ele usa o arco e flecha o tempo todo. Ele só atira a flecha. Então, quando eu cheguei pro level designer, que é o meu irmão, a gente combinou. Você tem este recurso, o arco e a flecha. A partir desse arco não e flecha... tem uma espada, não tem uma pistola, não tem uma bazuca. É um arco e uma flecha. É arco e flecha. Não tem melee, não tem rolamento, não tem nada. A partir disso, faça o jogo divertido. Então, o nosso intuito sempre foi tornar o jogo divertido. E a gente consegue isso, porque... Um elemento bem utilizado, ele faz com que o jogo se torne divertido. Então, se você pegar, por exemplo, que eu gosto de usar o exemplo do Batman, o último do Batman com o carro. Muitos artifícios que o Batman tinha, muitas armas que ele tinha, nunca eram usadas. Você era obrigado em algumas missões para usar a arma, só que era uma coisa era meio que obrigatória. Hoje não. Por exemplo, eu fiz um tiro de arco e flecha, que é uma flecha explosiva. Eu falei, eu tava programando lá. Eu falei, eu vou pôr uma explosão tipo Rocket Jump. Vamos ver o que acontece. Coloquei, ficou roubado pra caramba e mandei pro game designer ver o que fazia com isso. Daí depois eu fui descobrir que passou. Então a hora que você pega essa flecha, é loucura total. Tá lá a flecha. O cara que quiser usar, usa. Se não quiser usar, tem a flecha na água que faz umas bolhas, você sai pulando. O próprio Rodrigo tava jogando, ele usou as bolhas de um jeito que eu nunca tinha imaginado. Então, você começa a dar elementos para a pessoa utilizar o ambiente, utilizar o arco e a flecha da forma com que ele quiser. Então, isso foi muito legal, isso foi algo que eu senti de limitação no Red Dead Redemption. Tipo, eu não posso realmente fazer tudo o que eu quero. Eu estou obrigado a seguir uma linha mestra, ainda mais se eu estiver seguindo a história. E no Zelda, não. Se eu quisesse tacar a espada ao invés de dar a espadada, eu podia. Então, eu falei, vamos ter uma liberdade e usar bem. Por exemplo, no primeiro era o ataque melee. Ele não tem mais esse ataque melee porque ele perdeu o cajado. Agora usa o arco e flecha. E tá muito divertido. Então acho que nesse ponto a gente começou a entender. Esta mecânica, ela é divertida, ok. Quando a gente for usar outra, a gente precisa de mais equipe. Então a gente entende, tipo, o jogo precisa ser divertido. Dá pra se fazer um jogo divertido com arco e flecha? Óbvio que dá. Sempre. Dá pra fazer jogo divertido com... Um cara pulando em cima do inimigo. Um certo japonês fez isso. Deu muito certo. Inclusive, ele criou um método de pulo que todo mundo copia até hoje. Exatamente. Modena, como é que é fazer um business plan de um projeto desse? A melhor forma de explicar isso é muito engraçado. Muita gente acha que tem que ser uma coisa engessada, né? Que é assim, tipo... tudo que eu pensei lá atrás exatamente aconteceu agora. Não.
simples. Teve muita coisa que vocês jogaram fora no meio do caminho. Teve muita coisa que o jogar fora, na verdade, você guarda. Em algum momento eu vou utilizar isso. Deixa aí. Mas agora, por enquanto... Agora não é o momento. Ok. E teve muita coisa que aconteceu também que você fala assim, nossa, isso eu não poderia gastar horas planejando e eu nunca jamais iria imaginar isso. A Dwight, desde quando a gente deu a reestruturada dela durante o final de 2015 e durante o comecinho de 2016, a gente estipulou que toda vez, os 3 últimos meses do ano, ou seja, outubro, novembro, dezembro, é o mês que a Dwight se fecha nela mesma e ela vai fazer o plano estratégico do outro ano. Então, quando eu estava preparando as coisas de como eu queria o Aritana, é óbvio que ele tinha pontos-chave. Ok? Pontos de controle. Você tem uma E3, você tem uma Gamescom, você tem BGS, você tem eventos que, ok, eu tenho que dar uma atenção especial para eles de alguma forma, eu tenho que criar uma presença neles. Putz, eu queria ter 50 milhões de dólares e poder fazer um stand como o da Microsoft. Lógico, meu sonho de consumo, eu tenho? Não. Então, como que eu faço para ter uma presença a partir daí? E aí, muito vem de criatividade, muito vem do seu jogo de cintura, dos seus contatos, da sua rede de relação, para você conseguir criar uma coisa que seja sedimentada. Quando o Persis fala, ok, a gente fez uma coletiva de imprensa, no nosso caso, algo diferenciado que a gente queria levar, porque era uma empresa independente, podendo falar dela mesma, e a grande sacada nossa não foi a gente falar de nós, né? Foi colocar pessoas que nos embasavam, e isso deu uma fidelidade, uma aderência muito maior da própria indústria e da própria imprensa. Isso envolve 2 frentes que vocês chamaram o meu sócio parceiro, o Moacir Alves, para falar sobre o jogo, e teve uma live que vocês fizeram muito interessante com o Combo Infinito. Envolve essas duas ações? Sim, porque daí o que acontece? Uma das coisas que a gente sabe, muito dado ao know-how que o Moacir trouxe, é que o público brasileiro ele gosta de assistir. Ele curte isso, né? Não é uma característica só nossa, mas nós temos um dos maiores mercados que gosta de assistir videogame. E se você viu um dado que saiu ontem, até não sei se vocês chegaram a acompanhar, o Twitter divulgou que a gente deu lá por enquanto tá no Pop Geeks, porque a gente tá reformando o Drops, mas enfim, coisas da internet. Okay. O público brasileiro é o 5º maior do mundo em tweets. Nós postamos 700 milhões de vezes no Twitter só em 2019. Perdemos só pro Japão, Estados Unidos, Coreia do Sul e Reino Unido. Então sim, é isso. O pessoal gosta de ver, de compartilhar, de comentar, falar esse jogo é muito legal. O jogador brasileiro, ele tem essa capacidade que é muito legal, que você não pode deixar ele de lado. Ele quer participar, ele quer sentir parte daquilo. E é interessante, ontem mesmo, agradecendo a própria Microsoft, ontem e hoje, né? Ontem houve um tweet específico do Aritana, feito nas redes pela Microsoft Brasil. Que legal. E hoje a gente tá na Spotlight, que a gente chama do Xbox. Então, quando você abre, você dá de cara com a Aritana lá disponível porque daqui a pouco tem o lançamento, né? O lançamento já tá chegando aí. Então, sim, essas ações foram planejadas. Ok, isso foi organizado. E a vinda do Moacir, ela foi planejada para trazer algo mais. E quando o Moacir trouxe esse algo mais, ele trouxe uma expertise que eu realmente precisava, que é justamente essa parte de como é o público, o que o público gosta de ver. Quando a gente entendeu o que significa ver, a gente traduziu isso numa live. Numa primeira gravada e numa segunda em tempo real, que foi com o pessoal do Combo. E agora, já avisando, né, dia 15, certo? Porque o lançamento aqui no Brasil a gente anunciou como dia 16. Mas ele vai acontecer no dia 15 às 9 horas da noite. E a gente vai fazer uma outra live, justamente contagem regressiva para o lançamento. Então tem toda uma ação que você prepara já pensando nisso. Tá? É legal quando o criador do jogo não sabe. Ele não sabe. Tava tão preocupado com programação. Pô, eu vou ver, não vou perder não, gente. E aí, isso é legal. Imperdível, Persis. Imperdível. E nessa hora, justamente como o Persis fala, assim como ele não tem que se preocupar do lado administrativo, marketing financeiro, quando a gente coloca o administrativo, a gente tá fechando esse bolo todo. É o que eu brinco com o Cal. Eu falei, como é que você fez isso, cara?
Eu fiz, cara. Tava no meu job description, vamos lá e faz, entendeu? Não, ele fala, nossa, como é que você trouxe tal pessoa pra rádio? Fui chamando, cara. Uma pessoa puxa a outra. E tem também uma demanda, né? Que eu preciso de convidados em praticamente todos os programas. Sempre entra alguém aqui ao vivo ou por telefone. E batata. E sempre tem pauta. É isso que a gente tava falando antes de começar a live. Precisa de planejamento, né, gente? Não pode fazer a coisa... eu vou ver no que vai dar. Então... Mas sabe o que é interessante? Desculpa, meu querido. Ele sempre o planejamento, ele é bom. Aliás, um abraço pro Moacir que tá assistindo a live. O planejamento é bom para te deixar livre. Como é isso? Durante o planejamento, a gente sabia que a gente tinha uma certa quantidade de tempo para programação. Eu cheguei pro meu irmão e falei, eu programei isso, eu como programador eu faço ferramentas, entrego para ele e ele se vira como game designer. Eu falei, Ricardo, tem aqui, eu fiz um monte de quadrado branco gigante, onde você pode subir como se fosse um trenzinho. O que é isso? Eu falei, não tenho a menor ideia, mas eu tenho tempo. Mas pode ser útil. Isso, joguei pra ele. Ele pegou e falou, esse trenzinho, se eu transformar em um modelo, ele pode parecer um módulo e tal. Ele jogou isso pro roteirista. O roteirista chegou e falou, tô precisando na história de um chefe um pouco maior, transformou ele num boss. Devolveu pra mim e falou, isso daqui vai ser um boss, ele já tá na história, agora programa ele assim, assado, e devolveu pra mim o que antes era um cubo. Eu tive a liberdade de passar por várias áreas, voltar pra mim e transformar. E isso só pôde acontecer por causa de planejamento. Então, a liberdade que nós temos vem num planejamento de eu tenho um pouquinho de tempo extra para criar alguma coisa fora. Então, se eu não tivesse essa liberdade, se eu não tivesse esse planejamento, eu sempre ia me sentir atrasado. Então, por que eu ia parar pra fazer um cubo branco e por que meu irmão ia parar... As pessoas têm uma noção meio errada, né? Do tipo, você vai se planejar, você vai entrar numa prisão e não pode... Não, é pelo contrário. Você estabelece as prioridades e trabalha em cima daquilo, né? E também, se precisar mudar um planejamento, não tem problema. Vai lá e muda. É esse que é o ponto. O planejamento não é uma carta Petra que você fala, é isso e acabou. O planejamento, ele é mutável. E o que a gente conseguiu trabalhar muito bem é... O desenvolvimento de um jogo, ele é orgânico. Ele precisa ser orgânico. Se ele for travado, se ele for muito quadrado, você está fazendo tudo menos um jogo. Porque você está se limitando em algum momento. Mas um advergame que tem uma data de entrega, um jogo que no caso é War for Hire, que você está travado, já vem um escopo para você desenhado, falando claramente o que o cara quer e onde é que ele quer chegar. Ninguém tá te enganando. Ninguém tá te enganando. Aí são outros 500. Agora é uma questão de prazo e preço. Mas quando você tem a liberdade, é aí que a gente fala, é a hora que você fala como é que eu trabalho com a liberdade que eu tenho sem meu projeto crescer infinitamente. E aí foi o ponto que a gente falou, a gente tem ótimas ideias, como eu falei, o que a gente conversou antes. Você tem um funil muito grande. Você começa muito grande e aí você vai lapidar para chegar no produto final. Porque no final das contas, o que o cara vai consumir não é aquele maranhado de ideias, é o produto. E o Ricardo, ele fala muitas vezes do tipo, muitas coisas às vezes você imaginou na sua cabeça, é lindo, maravilhoso, mas na hora que você levou pro programador, aquilo ficou tão horrível no jogo. O rolamento, o Aritana rolava, igual o Zelda. Tinha esquiva, igual o Link, né? Igual no Zelda. E... Não ficou legal. Não ficou. Então a gente planejou um rolamento que foi tirado e o boss gigante que tá lá girando foi totalmente no acaso. Então é difícil você fazer. Gente, o tempo voa, mas a gente ainda vai fazer mais um bloquinho. Vamos lá. Meninos, não dá pra falar de um jogo desses em um programa. Então eu quero deixar o convite aberto aqui pra vocês voltarem. Aliás, eu tenho até ideias da gente falar um pouquinho mais da parte cultural do jogo. E aprofundar um pouco nessa questão que você falou. Vocês estão lançando 2 jogos com um índio como figura. Eu acho que tem algumas coisas que dá pra gente aprofundar até a história da HQ que você falou. Do próprio game. A melhor pessoa vai ser o Rodolfo com o Ricardo, porque daí você vai estar com o roteirista e você vai estar com o game designer e eles vão poder aprofundar pra você, porque a história é fantástica. Mas como eu falei, eu sou suspeito, mas ela é fantástica. Serviço, gente, quando chega
Aritana. Ah, boa. Como eu falei, no dia... A gente anunciou dia 16, mas a gente quis fazer uma surpresa, né, pro público brasileiro. Tudo bem que tava na Store. Surprise! Tava na Store o tempo inteiro, mas geralmente o pessoal não vê, não enxerga. Mas no Brasil ele chega no dia 15 às 9 horas da noite. Por isso que a gente vai fazer 15 de setembro. Não. Não? Agosto. Agosto. Ou seja, nós estamos falando em 2 dias. E vai sair no... tá em highlight no Xbox no One? Xbox. Ele, por enquanto, só tá no Xbox One. Tá. A primeira como é que fala? A primeira DLC gratuita. São 2? Serão 2. A primeira chega este ano. Maiores informações vão estar na live. Eu não posso falar agora, porque Nem senão... revelar o nome. Lógico, o nome... Tem algumas informações prévias lá no Pop Geeks. Olhem. Isso. O Solstício chega, então, este ano, em 2019. E o Equinócio chega no ano que vem, em 2020. E aí tem, obviamente, a expansão de consoles. Ele vai chegar para PlayStation 4 também. E o Aritana 1, que recebe... E Switch. O Switch é um estudo. É um estudo ainda? É um estudo. Eu devia ainda. estar programando. Ele deveria estar programando. Eu tô aqui começando. Quando eu não tô programando, tô divulgando. Exato. Então, assim, tô vendo, gente. Calma. É a vida, é a vida. Ok? A equipe ainda é pequena, Mas no Switch vai ficar legal, hein? No Switch ele vai ficar muito legal. Calma, mas gente. Ainda é um teste. Calma, Rolou uma pressão de leve. Pelo amor de Deus, gente. Rolou uma pressão de leve. É por causa que tem outras coisas vindo pelo caminho, né? O teaserzinho lá, que eu acredito que no caso você ficou sabendo no final da coletiva, já dando a dica do que vem pela frente. Então, o Aritana... Tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar? Vocês gostariam de falar? Bem, a gente já falou então das DLCs, já falando da live. A única coisa que eu tô falando é, assim, que pode vir a mais e que a imprensa já sabe de uma forma geral. Deixa eu sair um pouquinho da divulgação da imprensa, perguntar uma coisa pra vocês muito francamente, e tem que ser sucinto porque falta um minuto. Tá. Mercado brasileiro, o que vocês acham? Ele é um mercado super interessante. Você tem que trabalhar ele no que ele gosta, do que ele quer. Como eu falei, ele gosta de assistir, então vamos colocar ele para assistir. E ele gera opinião. Uhum. É esse que é o grande ponto do mercado brasileiro. Ele gera opinião. Sem dúvida nenhuma. E a gente tá mexendo no controle do Aritana 1. Sim, muita gente pediu. E você, Pércio, qual é a sua opinião do mercado? Vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Obrigado aí todo mundo que nos acompanhou aqui na live. Você está ouvindo a trilha de Resident Evil 7, Tell and Rudy. Tá tocando agora. Quero agradecer a produção. Agradecer a todo mundo que está nos acompanhando. Persis, Rodrigo, sejam bem-vindos novamente aí para uma futura conversa e vamos seguindo em frente. Obrigado, pessoal. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Valeu, tchau.